Olá, querido. Nós sabemos que o capitalismo é um sistema que dá seus primeiros passos no fim da Idade Média. Na Baixa Idade Média, a gente diz, está nascendo o que se convencionou chamar de pré-capitalismo. Pré-capitalismo porque ali já existiam alguns elementos que são característicos desse sistema. O comércio já vinha se desenvolvendo na Europa no fim da Idade Média. Ali já está nascendo essa nova classe, a burguesia, que está emergindo com as cidades, com o desenvolvimento do comércio e do artesanato. Ali também já está se dando um processo de centralização do poder com a formação do Estado moderno. Mas é ao longo da Idade Moderna que vai se acelerar esse processo, vai se completar essa transição do mundo feudal para o mundo capitalista. Ao longo da Idade Moderna vão se combinando os elementos que são típicos do capitalismo. A economia de mercado vai se consolidando e substituindo aquela economia voltada para consumo. O trabalho livre vai substituindo de vez o trabalho assalariado. A burguesia vai se apropriando de tudo que gera riqueza, de modo que a propriedade privada dos meios de produção, combinada com a economia de mercado e com o trabalho assalariado, esses três elementos combinados geram o que a gente chama de capitalismo. Ora, o comércio que já vinha se desenvolvendo ali no mar Mediterrâneo e na Europa, agora ganha impulso com a era das navegações, com a expansão marítima, comercial e colonial da Europa. Repare que as cidades italianas, onde o capitalismo estava, vamos dizer assim, ensaiando seus primeiros passos, estão sendo ultrapassadas agora pelas potências da Europa moderna. Portugal e Espanha que se lançam na dianteira nesse processo da expansão marítima, das navegações, na conquista de colônias, no crescimento do comércio, por exemplo, fazendo comércio com as regiões do Extremo Oriente, ou, por exemplo, a chegada aqui na América e onde eles descobrem grande quantidade de ouro e prata, que vai impulsionar ainda mais o desenvolvimento do comércio com a capacidade de cunhar moedas, por exemplo. Na Europa, ao longo da Idade Moderna, então, vai se dando uma enorme acumulação de riqueza, uma acumulação de capital, graças ao desenvolvimento do comércio, graças à exploração das colônias, graças ao tráfico negreiro, graças ao desenvolvimento das primeiras fábricas, das manufaturas que estão se desenvolvendo na Europa dessa época. Sim, é essa acumulação de riquezas, combinada com essa expansão dos mercados que está ocorrendo ao longo dessa época, que vai criar as condições para o início da Revolução Industrial, e com ela o capitalismo vai se afirmar definitivamente. Ao longo da Idade Moderna, então, especialmente com a exploração das colônias, com o crescimento do comércio, uma gigantesca acumulação de riquezas e uma enorme expansão dos mercados vão criando as condições para a área industrial. Vai se dando a passagem do artesanato para a produção manufatureira, nas manufaturas se acentua a divisão do trabalho. Nós temos também um aumento da capacidade de produzir, da produtividade. Nas manufaturas, o trabalhador já não trabalha para si mesmo como um artesão trabalhava antes, mas em troca de um salário, de um pagamento, trabalha numa fábrica junto com outros trabalhadores. A divisão das tarefas que vai se dando na produção manufatureira e a afirmação dessa forma de produzir com trabalho livre criam as condições depois para que nessas manufaturas sejam introduzidas as primeiras máquinas. E aí sim vem a era da maquinofatura, a produção industrial e o capitalismo se consolidando definitivamente. Ocorre então ao longo dessa época a definitiva passagem do trabalho servil para o trabalho assalariado e a política mercantilista adotada pelos governos dessa época vai promovendo o desenvolvimento do comércio, a exploração de colônias, vai estabelecendo práticas protecionistas, monopólios que aceleram esse processo de concentração da riqueza e de apropriação dos meios de produção pela burguesia. Observa que ao longo da Idade Moderna, então, praticamente amadurecem as condições para a afirmação do sistema capitalista. Ou seja, a burguesia se apropriando dos meios de produção, propriedade privada dos meios de produção. O trabalho servil sendo substituído definitivamente pelo trabalho assalariado. E o comércio, a economia de mercado se afirmando. A combinação desses elementos, economia de mercado, propriedade privada dos meios de produção, trabalho assalariado. Olha os três elementos que são típicos do capitalismo se combinando, se conjugando, se estruturando ao longo dessa época que é a Idade Moderna. Ora, quando chegamos em meados do século XVIII, na Inglaterra, a Revolução Industrial vai afirmando definitivamente esse modelo capitalista. Vamos dar uma olhada no início da era industrial na Inglaterra e vamos ver se a partir desse momento, no século XIX, o capitalismo chegando na sua fase de maturidade.